estamos num lugar diferente. Nós decidimos fazer uma gravação nesse bosque, um pequeno bosque que temos aqui no bairro Tingui. E resolvemos falar sentados. Vamos ver, talvez até seja melhor. É menos barulho, né? Porque a gente está fazendo as gravações do nosso dia a dia, o que nós fazemos. Hoje nós fizemos um pedaço um pouco de corrida, né? Está nublado e ameaçou chuva, começou até a chover quando saímos de casa, né? Um pouquinho. E aí nós achamos que não poderíamos continuar do lado de fora, mas de repente o vento levou as nuvens mais grossas e nós chegamos num lugar que nós não tínhamos estado ainda, um bosque assim. Um dia teve construções aqui, mas não tem mais, mas ficaram as árvores. E atrás ali de nós, então... Tem a mata. É uma mata, um bosque grande. E aí nós decidimos, como não tem trilhas para caminhar aqui dentro, então nós escolhemos um local para sentar e hoje fazer a nossa conversa sentados, mas ao ar livre, que é o que nós sempre fazemos todas as manhãs. Né? Bom, então, gente, hoje eu queria contar um pedacinho da minha história. A minha história é quando a Eva se formou na faculdade, se formou em letras. Ela recebeu um convite para ir trabalhar no interior do Paraná, a 1.100 quilômetros lá de São Leopoldo, da onde a gente morava. E eu tinha um emprego onde esse tempo todo eu estive trabalhando numa loja de ferragens, onde a gente fornecia peças e acessórios para a indústria calçadeira, principalmente lá daquela região. Depois que a Eva se formou lá na faculdade, ela recebeu aquele convite para ir trabalhar no interior do Paraná, numa cidadezinha. Nós descobrimos depois que era bem forte, tinha bastante alemães lá, mas chegando lá nós vimos que também não era só alemães, tinha também bastante italianos. A colônia japonesa também é bastante forte lá naquele lugar. Bom, resumindo, eu estava num emprego, eu tinha um emprego desde 81, eu estava trabalhando em São Leopoldo na mesma loja. E em 85 eu saí de lá, quase 5 anos depois. E a minha saída de lá foi uma saída muito tranquila, muito boa, inclusive com o convite de que se eu quisesse voltar para São Leopoldo eu poderia voltar para trabalhar lá naquele mesmo local. Foi a primeira ponte que nós tivemos, né? Foi a primeira ponte que nós tivemos quando saímos de um lugar para continuamos com o convite para voltar lá. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: quando nós chegamos em Rolândia, foi uma coisa incrível o que aconteceu lá, porque assim que nós chegamos lá, eu ia ter que procurar emprego. Ela já tinha o trabalho dela no colégio. Ela ia começar a dar aula de alemão. Mas eu ia ter que procurar um local para trabalhar. Nessa época eu tinha 23 e você 25, né? Eu tinha 25 anos, né? Você estava com 23, sim. Aí, o que aconteceu? Uma das professoras do colégio eram descendentes de alemães. Na verdade ela era alemã, ela veio de fora. Ela, né? Ela era alemã, o marido dela também, né? Sim. E o marido dela, ele se interessou pela minha situação e ele tinha uma certa influência na cooperativa lá. É cooperativa agrícola, né? Era grande, né? Cooperativa Agrícola de Rolândia. É uma empresa grande. Eram 950 funcionários, enfim, uma empresa grande. E daí ele falou para eu ir lá na cooperativa, falar com um determinado funcionário lá que ele ia ver o que ele poderia fazer por mim lá. E realmente foi isso que eu fiz. Chegando lá, eles perguntaram o que eu fazia, o que eu sabia fazer, qual era a minha experiência. E foi assim, foi no primeiro, eu nem procurei emprego. Eu simplesmente fui indicado para Trabalhar na seção de peças de máquinas agrícolas. Exatamente. E acessórios, né? Continuei trabalhando com as mesmas coisas que eu já fazia lá em São Leopoldo, com as mesmas coisas, reaproveitei a experiência que eu adquiri trabalhando em São Leopoldo. Eu continuei lá, só que em São Leopoldo era para máquinas industriais, e em Rolândia já era para máquinas agrícolas.
Então havia uma grande diferença, havia muita diferença no tipo de peça, no tipo de o nome das peças, enfim, resumindo, o que eu quero dizer é o seguinte: como o nosso professor Hilário, ele sempre fala ele dá um ensinamento quase seguidamente, ele fala assim: assim como termina, Não, assim como começa. não, assim como termina, assim Ah, como a gente encerra alguma coisa, entendi. também começa outra, Sim. entendeu? Uhum. Como lá daquele emprego que eu estava lá em São Leopoldo, eu saí de lá praticamente com um convite para continuar trabalhando lá, Então foi como uma bênção, de certa forma, né? eu saí abençoado de lá. E parece que esse convite se estendeu. Eu vi assim, esse convite não foi para a mesma empresa. Esse convite veio de uma outra empresa. Sim. Foi interessante isso, né? Eles estenderam o convite, mas quem fez o convite e te deu o emprego foi outra empresa, né? Foi outra empresa. Então, isso já me aconteceu outras vezes também. Mesma coisa quando eu saí de Porto Xavier, né? Uhum. Eu saí de bem de lá. Sim. O cara falou: "Ó, eu lamento você ter que sair daqui Uhum. e ir embora." E assim, quando cheguei em São Leopoldo, foi fácil arrumar emprego também. Sim. Andou bastante. Em 9 dias você É, procurou, né? Até que encontrou esse ali que era próximo daquilo que você já conhecia, que também era de novo uma seção de peças, né? sim. Era um material, era uma seção de peças e era um serviço que eu gostava de fazer. Eu descobri, naquela época, já em São Leopoldo, eu descobri que eu não gostava de trabalhar em escritório. Me dava sono, ficar sentado naquelas mesas lá, meu Deus, que coisa terrível. Um dia aconteceu lá em São Leopoldo que eu fiquei com a voz, fiquei sem voz, totalmente sem voz. Eu fiquei 2 semanas, não saía voz, não tinha som nenhum que saía da minha garganta. Mas eu estava bem, eu não tinha febre, não tinha nada, eu simplesmente só não tinha voz. Aí, conversando com o médico, ele falou: tudo bem, eu vou passar aqui para você uma prescrição, coisa e tal, você leva isso aí lá para o teu chefe lá e eles examinam. Conversando com eles lá, nós percebemos que eu podia então ficar fazendo serviço de escritório, ajudando o comprador, porque daí eu não precisaria ficar falando com os clientes, né, com as pessoas que vinham lá para comprar, não precisava vender nada, não precisava conversar com ninguém, podia fazer um serviço calado. Mas foi muito difícil. Eu sentia sono. Serviço escritório não é um serviço fácil, eu também não gosto. Eu, nossa, É um serviço que eu não via a hora de não tem atividade, você fica parado. Eu não vi a hora de da minha voz voltar. Realmente, em 2 semanas depois, e com silêncio, fazendo gargarejo com limão e com muito silêncio, deixando a minha voz descansar, eu recuperei a voz e pude voltar então para o meu ofício legal. Porque trabalhar numa sessão de peças, gente, em Rolândia, eu descobri que porque lá eu lidava agora com agricultores, né? Na cooperativa de Rolândia. Eu trabalhava o dia inteiro conversando com agricultores. Então, eu meio que me identificava com eles. Porque eu também fui da roça. Até meus 15 anos de idade eu trabalhei na roça. Fui da roça, né? Então era agradável conversar com eles, puxar assunto. Eu me sentia em casa ali. E foi ali então que você ficou trabalhando 2 anos, né, no Colégio Roland. Depois você ficou um ano na Alemanha. Depois você voltou e eu comecei daí a fazer a faculdade, quando estava na Alemanha. Você voltou e ficou mais um ano em Rolândia. Sim, acho que foi. Sim, você ficou trabalhando mais um ano em Rolândia. E daí você foi receber um convite para trabalhar em outra cidade, Marechal Cândido Rondon, No oeste do Paraná. já no oeste. E você terminou também o ensino médio, né? Na época chamava Isso. segundo grau, só que como ele já tinha 20 e tantos anos, né? E frequentar um colégio normal, assim, todos os dias era complicado, então ele fez o supletivo. Na época o supletivo era presencial, só que se fazia um ano em cada 6 meses, é Sim, isso, né? sim. Aí você fez os 2 anos. Eu fiz os 2 anos em um ano lá. Depois eu fiz vestibular para administração, passei e terminei a faculdade de administração em Rolândia. E nesse meio tempo, foi quando você estava iniciando o terceiro ano que eu fui para o oeste do Paraná, né? Você estava fazendo o terceiro ano. Você ficou Ficamos um ano separados, né? Mais de um ano separados. mais de um ano, acho que quase 2, né? Quase 2 nós ficamos separados. E aí, Até eu terminar a faculdade. no início eu morei numa casa de família lá em Marechal Cândido Rondon.
E depois eu aluguei uma casa, porque nós iríamos para lá, inclusive tínhamos comprado o terreno, mandado fazer a planta, íamos construir lá, né? Sim, a gente queria se estabelecer em Rondon. Morar lá, ficar definitivamente lá. A gente queria, a gente estava ansioso. Compramos 2 terrenos de esquina, né? Sim. Eram terrenos bons. A gente estava ansioso para se estabelecer, né? Sim, A gente queria se estabelecer, pô, já estamos 5 anos, 6 anos juntos e cadê, né? Cadê a nossa casa? Cadê o fruto do nosso trabalho, nossa luta? E então a gente comprou um terreno lá e agora vamos comprar o terreno, agora vamos construir. Só que de repente não deu e você veio para Curitiba? No caso surgiu a questão por causa o coordenador de alemão, que era um alemão, né, que visitava as escolas onde a gente dava aula, né, ele me falou que uma professora do então Cefet, hoje chama UTFPR, que é a Universidade Técnica, UTFPR, Universidade Técnica, sei lá o que, Federal, eu não sei bem os nomes todos, mas é uma universidade técnica, na época ela era de ensino médio apenas, que chamava Cefet, era Centro Federal de Ensino Técnico. Qualquer coisa assim, e do Paraná, né. Eu tinha que fazer concurso público, né, que saía em diário oficial e tudo mais, né. Esse coordenador me falou que uma professora estava se aposentando que dava aula de alemão lá num dos cursos técnicos. E se eu não queria fazer esse concurso, me inscrever para esse concurso. Daí eu falei, por que não, né? Só que daí ele me falava do ganho dela, do salário, mas ela era nível alto, né? Daí eu achei, bom, esse salário é um bom salário, né? Então eu vou fazer o concurso. Passei no concurso, assim, concorri com outros 5 professores, né? Mas de novo aí, não era porque eu tinha doutorado, mestrado, doutorado, sei lá, era porque o meu desempenho profissional em sala de aula era sempre muito bem visto e aprovado. Então eu consegui passar porque tinha prova prática, e a prova prática eu passei na frente até mesmo de doutores que fizeram comigo. Só que quando eu comecei, né, era para 20 horas só e o salário era proporcional ao número de horas dado, né? Não só isso, eu era início de carreira, né? Tudo isso ninguém me falou antes, né? Eu não sabia disso, ignorava completamente isso aí. Então passei a ganhar mesmo tanto que eu ganhava antes, né? Então não foi assim. Mas nesse meio tempo foi que aconteceu que você se inscreveu pro concurso. Quando você estava trabalhando no Cefet. Não, um pouquinho antes você se inscreveu. Eu também já tinha me inscrito. Me inscrevi daí nos 2, né? Primeiro num, depois no outro. E aí, vamos ver, né? Naquele que eu passar, eu assumo, né? E eu acabei passando nos 2, o 2S também, né? Sim. E quando eu estava já em Curitiba, é que começou a questão de fazer as provas. Inclusive foi em Curitiba onde eu fiz a prova, né? E tudo mais. E assim, teve esse... E você ainda estava enrolando e terminando a faculdade. Depois eu fui para lá, teve a colação de grau e tudo mais, né? Foi bem legal também. E aí encerrou o seu ciclo em Rolândia, né? Sim. Aí você viria para Curitiba. Mas eu passei no concurso do Exército. Essa é outra longa história, né? De novo, por ser pioneira. E eram 2 guarnições que eram consideradas a do estado do Paraná. Não eram guarnições, do estado do Paraná e de Santa Catarina. E de todas as duas, dos 2 estados, eu acho que era guarnição de concurso, como é que eles chamavam na época, até esqueci já. De todas as mulheres que fizeram concurso comigo, sei lá, eram 100, 200, não sei quantas foram, só eu passei. No início eu não sabia disso. Quando eu ligava para saber a resposta, eles sabiam o meu nome. E eu pensava assim, que coisa estranha, como é que esses caras sabem o nome de todas essas mulheres, né? De repente caiu a ficha que, será que só você passou? Não fiz nem cursinho, nem nada, fiz assim por fazer, sem saber se ia dar certo, né? E no fim só eu passei, né? E aí começou todo o movimento, os exames eram muito caros, na época se exigia HIV, era caríssimo fazer o exame HIV. Eu disse para eles aí, eu não posso continuar, eu não tenho condições financeiras de custear esses exames. Aí um dia, não sei como, porque eu morava num local onde eu não tinha dado endereço para ninguém, que era uma amiga minha que tinha me alugado esse apartamento,
Não tinha nada lá dentro, só um colchão e alguns talheres e um fogareiro. Não tinha nem geladeira. Nem nada. Assim eu vivia ali, sentado no chão. E uma panela, uma colher, uma faca, um garfo que minha amiga me emprestou, né? E assim eu vivia ali, né? Contava tudo direitinho para poder sobreviver e continuar trabalhando. Daí um dia toco a campainha. Eu morava era um quarto piso, né? E não tinha elevador e também não tinha interfone, né? Naquela época não era exigido que... Essas coisas todas, né? Não havia exigência de elevador. E muitas outras coisas não tinham. Então eu morava ali, era um lugarzinho bem legal. Prédios até 4 andares não precisavam ter elevadores. Aqui era em Curitiba, né? Era o bairro Água Verde e ficava perto de um shopping Água Verde, né? Então eu morava bem ali. E a minha amiga não estava cobrando demais o aluguel, então foi um bom local. E aí um dia eu toco a campainha na porta do meu apartamento. Eu achei isso estranho, quem é que tá tocando a campainha, né? Eu fui olhar no olho mágico, isso tinha lá, né? Tinha um militar, alguém com uma farda lá de fora parado, né? Eu fiquei assim, né? Abri a porta. O que foi que eu fiz, né? O que eu fiz, né? Sei lá, não sabia se era polícia, que eu não entendia nada dessas coisas na época, né? Daí eu abri a porta, daí ele se apresentou como um sargento, que ele servia no QG de Curitiba, do bairro Pinheirinho, em Curitiba, e que, não sei, um coronel, não sei das quantas, tinha mandado ele ali para me falar sobre a questão de que eles queriam conversar pessoalmente comigo, que se eu podia ir de ônibus, me deu todo o endereço, que ônibus pegar, que dia me encontrar, que não sei quem, coronel lá ia me esperar, que ele era um capelão, na verdade, da minha igreja, que também tinha passado no concurso do Exército, já há alguns anos estava no Exército, como capelão. Ele era tenente-coronel, né? Na época ele era tenente-coronel. E esse ia me receber lá no QG. Tá, eu fui então. Ele ia me receber lá, e ele me recebeu, me acompanhou aos chefes, sei lá, os auxiliares do general, que era comandante de lá, e eles conversaram comigo, né, sobre a questão de que, e se eles me ajudassem, se encontrassem uma forma de eu fazer os exames todos sem que eu tivesse que entrar com dinheiro, já que eu não tinha. Se daí eu continuaria o concurso, os exames todos. Eu falei, tá, eu posso fazer, né? Daí eles falaram com todos ali, e o único concurso, tinha um hospital militar, né, do Exército mesmo, em Curitiba, mas algumas máquinas que precisavam para fazer eletroencefalograma e não sei que outras coisas mais, não estavam funcionando, especialmente essa, né? Então eles disseram, para ir fazer tal exame você vai em tal lugar e diz que fulano de tal te mandou. Em tal lugar e coisa e tal, e assim eu fui indo. E aí eles me deram um cheque assinado em branco e me disseram assim, para fazer o eletroencefalograma, nós não podemos fazer no hospital porque a máquina está com defeito, então não vamos poder fazer. Então você vai para uma clínica, não sei aonde, um laboratório lá, me deu um endereço, perto no bairro, na verdade, onde eu morava, um pouco mais afastado, com aquele cheque assinado em branco, e disse, você paga com esse cheque, preenche e depois você nos informa qual foi o valor. Achei isso interessante, né? Eu fiz, né? Quando eu contava essa história, as pessoas olhavam para mim como se eu fosse um ET, né? Porque como é que é assim? Te deram um cheque assinado em branco, nem te conheciam, né? Mandaram um jornal, TV atrás. Mais tarde eu fui entender, porque eu tinha sido a única mulher que tinha passado em todas as duas guarnições de Santa Catarina e Paraná nesse concurso. E eles queriam, então, que eu não desistisse, já que eu tinha passado, né? E como era o primeiro ano que entrava mulheres no Exército? Isso era tudo novidade para eles também, então eles fizeram de tudo que puderam, né, para que isso se concretizasse, né? E assim eu entrei no Exército. Então eu devo, inclusive, ao Exército por ter entrado no Exército. Eu fui ajudado financeiramente, digamos assim. Foi incentivada, foi apoiada, foi puxada. Bom. E aí você, né, terminou lá. Um pouco antes e aí nós tivemos que botar a nossa mudança que nós tínhamos na casa que eu tinha alugado lá em Marechal Cândido Rondon. Eu aluguei daí uma garagem. Era uma garagem que transformaram numa espécie de habitação para estudante, né? Com banheiro, uma pequena cozinhazinha, e na frente era um pedaço inteiro, assim, só com banheiro e cozinhazinha no fundo, né? Então isso eu aluguei. E a mudança foi empilhada lá dentro? Foi empilhada lá dentro. Na garagem. E aí eu morei um tempo ainda lá, até terminar o ano letivo na escola. Sim. Né?
Aí depois você também, nós nos juntamos e nós partimos, né? Enquanto você estava aqui em Curitiba, enquanto você estava aqui em Curitiba, a nossa mudança já estava lá. Na garagem. verdade, eu já estava em Curitiba, mas a mudança já estava em Curitiba, mas eu morei naquela garagem lá há um tempo, né? Sim, Antes de ir para sim, Curitiba, sim. né? Porque não tínhamos como levar a mudança, nós não sabíamos o amanhã e para onde nós iríamos, não tinha como levar a mudança junto para Curitiba, não tinha onde morar, não tinha nada. Fomos assim, vamos ver. Vamos ver. E eu sempre fui uma pessoa de muita fé e acreditava que eu ia receber sinais, que Deus ia me mostrar o caminho. E foi. E assim foi, né? E daí, realmente, sempre apareciam pessoas. Daí a nossa amiga, minha amiga na época, me convidou. Eu morei com ela no apartamento dela, um apartamento grande que ela morava. Bem grande mesmo, tinha 4 quartos. No bairro Ju vivia. Ela também vinha de família, e o esposo dela tinha falecido, ela tinha 3 filhos adolescentes. E ela morava no bairro, divisa do Ju Viver com Cabral, né? Uhum. E ela me convidou para morar com ela, então, que ela ia me dar esse espaço. Ela tinha uma pequena suítezinha que ela tinha mandado fazer na época, quando a mãe dela era viva ainda, parece. A mãe dela ia passar lá com ela, daí ela tinha aquela suítezinha separada, assim, para a mãe dela. E ali, então, eu fui morar. E aí, depois me alugou, foi até ela que me alugou esse apartamento, e de repente, quando ela soube que eu ia embora, ela falou assim, olha, tem um casal interessado nesse apartamento, você volta a morar aqui comigo. Disse, mas e o Sidney tá vindo, isso não faz mal, ele mora com você aqui também. Aí nós ficamos um mês morando com ela naquela suítezinha, né? Aí nós dividíamos as coisas, ela não cobrou nada, eu ajudava ela no serviço da casa, e ela estava sozinha. E não sei quantos anos mais tarde, uns 20 anos mais tarde, eu descobri que a minha presença com ela tinha sido muito importante, porque ela ainda estava no período de luto e as crianças, ela também estavam assim, sentindo muita falta do pai, então a minha presença, eu era de dar muita risada, né? Nossa, de tudo eu dava risada, eu era muito alegre, né? Com o tempo eu fui me fechando, né? Então eles se divertiam comigo e isso para eles, ela disse que foi assim que animou a vida deles lá, né? Então a gente, com aquilo que a gente tinha, né? Como pessoas, né? Ela me acolheu e eu com as minhas risadas e bom humor, né? Nós nos contribuímos reciprocamente e eu ajudava ela em casa também. E eu sempre soube fazer boas comidas, né? Os rapazes, as crianças, os adolescentes gostavam da minha comida. Até disseram quando eu ia embora eu fazia uma lasanha, né? Você fez 2 lasanhas, deixou disse, congelado. Não, antes de você ir embora, você me deram 2 travessas enormes. Você vai fazer pelo menos 2 lasanhas para deixar congelado. E daí esse ir embora aí significava que ela ia ter que passar um ano em Salvador, né? Exatamente. Você foi passar um ano em Salvador fazendo preparatório para o serviço militar. Né? E aí, como você já não tinha mais emprego também, já estava comigo lá. Tinha terminado a faculdade? Já tinha terminado a faculdade, foi comigo. Foi junto para Salvador. E lá nós ficamos quase um ano, né? Quase em Salvador um ano, ficamos quase Chegamos um ano em lá. abril e saímos em novembro. E depois disso... Foi transferida para Resende, na Academia Militar das Agulhas Negras, na cidade de Resende, no estado do Rio de Janeiro. Mas isso aí nós vamos contar... Em outra oportunidade. Isso aí fica para o próximo... E lá em Salvador eu morava dentro do quartel, no alojamento. E o Sidney morava num quartinho da nossa comunidade, que tinha, a comunidade da igreja luterana, né, que tinha lá em Salvador, e trabalhava perto de onde eu morava. Eu tinha que atravessar a cidade praticamente de ônibus, né? Sim. Perto de onde eu fazia o meu curso, né? E ele trabalhava ali numa churrascaria 5 estrelas lá que tinha. Foi garçom lá naquela churrascaria. Muito legal, aprendi muita coisa lá, convivi muito com muita gente interessante. Aprendi um outro mundo, como é que é o mundo dos restaurantes. Enfim, experiências, né? A gente sempre aprende muito. E no fim de semana, daí, quando você não tinha folga, final de semana, mesmo quando você não tinha, mas geralmente você tinha alguma folga no fim de semana, que daí eu ia pegar o ônibus, ou nós dois juntos, né? E nós íamos para lá onde você morava, né? A gente passava naquele quarto para descansar, né? Porque a tua semana era sempre exaustiva, era bastante cansativa. Extremamente igual a sua também, né? Então, o que você queria mais era descansar. Era descansar, porque, nossa, aqueles estudos eram incrivelmente intensos e extenuantes. É isso aí, gente. Já estamos com 24 minutos. Vamos encerrar. Então é isso. É mais uma parte da sua história, um pouquinho da minha. Hoje ficamos numa paisagem estática aqui, mas nós ficamos preocupados também porque o tempo estava sempre mudando muito e parecia que ia chover. De repente abria de novo um pouco e parava, porque chegou a chuviscar no início quando nós sentamos aqui, né?
Então, se nós fôssemos muito longe, de repente nós teríamos que correr e não conseguiríamos terminar o que nós tínhamos começado, né? Mas, de qualquer maneira, estamos no meio do verde, nós gostamos muito de paisagens, assim, não ficar o tempo todo dentro de casa, né? Nós gostamos de ficar ao ar livre. Essa é uma característica nossa e por isso que nós fazemos nossas gravações caminhando, que é uma coisa que nós fazemos, não é uma coisa montada especialmente para isso, né? Que a pandemia está acontecendo, as pessoas têm que ficar em casa e nós, sempre que a gente pode, a gente está saindo. Sim. Saindo para tomar sol, fazer as olhar caminhadas, verde. corrida, né? Fazemos nossos exercícios localizados dentro de casa, mas as caminhadas e corridas não tem academia. As academias é complicado porque tem que usar máscara, respirar dióxido de carbono correndo, isso não é saudável. Então Eu ainda não me acostumei com isso. Então nós vamos para lugares abertos onde não tem muitas pessoas, caminhar, correr, e agora aqui não tem ninguém, na verdade. Tem uma rua que passa ali, mas não é muito movimentada, então hoje é sem muito barulho. As outras têm bastante barulho, talvez até um pouco desagradável o barulho, mas é a realidade do nosso dia a dia. Bom, gente, tchau. Tchau, Até tchau. a próxima. Até uma próxima.